Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula de Química Orgânica à distância para as turmas de terceiro ano do Centro de Ensino Alcides César Menezes, Senador Alexandre Costa, comigo, a professora Érica Ramos. Bom, antes de mais nada, é importante que a gente relembre alguns tópicos de tipos de ligações e propriedades do carbono que nós falamos nas nossas aulas nesses 2 meses que tivemos de encontros. Bom, aqui nesses slides nós temos as partes mais importantes, né? As partes que vocês realmente vão precisar para responder a lista de exercícios. É uma espécie de revisão e também para fixação desses conteúdos, já que está com bastante tempo que a gente não se encontra. Bom, é importante que vocês lembrem que toda e primeira ligação entre átomos ocorre com orbitais no mesmo eixo. E o nome dessa ligação é ligação sigma. Observe na ilustração que sempre a primeira ligação entre os átomos, ela vai ser do tipo ligação sigma. As demais ligações que ocorrem entre esses mesmos átomos são com orbitais em paralelo. A dupla e a tripla. E essas são consideradas ligações π, mais fracas do que as ligações sigmas, mas não menos importantes. Bom, outro aspecto que é relevante, que a gente toca nesse assunto, é sobre as propriedades do carbono, aqueles postulados de Kekulé que eu falei para vocês. O carbono é tetravalente, ou seja, o carbono é capaz de fazer 4 ligações. E essa capacidade do carbono fazer 4 ligações permite a ele formar grandes e numerosas cadeias carbônicas. Então, a infinidade de compostos orgânicos que aparecem na natureza é algo imensurável. A gente não tem como, a gente não consegue catalogar todos os compostos orgânicos de carbono. Isso se deve em geral, à capacidade do carbono de formar esse encadeamento, né? Como mostra aqui essa representação a vocês, onde só estou mostrando as ligações entre os carbonos e não estou representando os outros ligantes aqui ao redor. Bom, além do carbono, pode aparecer outros elementos na cadeia carbônica, né, nos compostos orgânicos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e outros. Se um átomo diferente do carbono estiver entre os carbonos da cadeia carbônica, assim ele será denominado heteroátomo. Como vocês podem ver nessa ilustração aqui, o nitrogênio entre os carbonos. Se esse nitrogênio fosse terminal, ou seja, se ele estivesse aqui na pontinha da cadeia carbônica, ele não seria considerado um heteroátomo, pois heteroátomo só é considerado se ele estiver entre os carbonos da cadeia carbônica, certo? Bom, já sabemos que essa tetravalência do carbono, que é a capacidade dele fazer 4 ligações, faz com que ele forme inúmeros compostos. Mas outra característica interessante também é que essas 4 ligações elas podem vir de 4 tipos. Por exemplo, o carbono pode aparecer numa conformação fazendo 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações sigma, onde ele vai ter 1, 2, 3, 4 ligantes. E essas 4 ligações aqui desse carbono, que só faz ligação simples, são 4 ligações sigma. Lembre do que eu falei no slide anterior. Toda primeira ligação entre átomos, ela é por sobreposição de orbitais, chamada ligação sigma, uma ligação muito forte. E a hibridação, eu vou fazer uma parte aqui para relembrar vocês o que é a hibridação. Hibridação ou hibridização é a fusão dos orbitais para chegar num orbital híbrido mais estável. O carbono, naturalmente, na sua distribuição eletrônica, ele não faria essas 4 ligações, né? Ele faria apenas 2 ligações. Mas, pelos estudos que os cientistas fizeram, descobriram essa capacidade do carbono de fazer esse tipo de ligações, aí eles foram estudando e observando e predizendo esses orbitais. Esses orbitais podem sofrer a hibridização, que é a fusão, né? Orbitais do subnível S, um orbital, né? E orbitais do subnível P. Bom,
Como é que a gente pode fazer para memorizar? Pensa no seguinte, nós temos um orbital S e 3 orbitais P. No caso desse carbono que está fazendo 4 ligações simples, ele tem 4 ligantes. Então, pegue sua mãozinha aí e faça os 4 dedinhos. Ele está tendo 4 ligantes, ou seja, ele está usando o orbital S, um P, outro P e outro orbital P. Ou seja, ele está usando um S e 3P. Qual a hibridização desse carbono? Hibridação sp3, certo? E a geometria associada a esse tipo de hibridação é chamada de tetraedro, que é apenas a conformação espacial que esse carbono fica nas estruturas em que ele faz parte. Bom, outro tipo de apresentação dessa tetravalência do carbono é quando o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, vamos contar aqui, gente, quantos ligantes existem nesse carbono que faz uma dupla e 2 simples? 1, 2, 3 ligantes. Então, um átomo que vai utilizar quantos orbitais? 3. Um S, um P e outro P. Ou seja, um orbital S e 2 orbitais P. Qual a hibridização desse carbono? sp2. Pois bem, hibridização sp2 leva a uma geometria chamada trigonal plana, em que esse carbono fica apenas em um plano do espaço. Pois bem, vamos relembrar o seguinte, o carbono está fazendo uma dupla aqui, né? Mas nós sabemos que a primeira ligação sempre vai ser sigma e a segunda vai ser pi. E essas outras ligações aqui, das extremidades do carbono, elas também são ligações sigma. Ótimo. Então, no carbono de hibridização sp2, nós temos 3 ligações sigma e uma ligação pi. Agora vamos para a última maneira do carbono se apresentar. Na verdade, são 2, né? O carbono fazendo 2 ligações duplas ou uma tripla e uma simples. Quantos ligantes esses carbonos apresentam? 1, 2. O carbono que faz 2 duplas apresenta 1, 2 ligantes. E o carbono que tem uma tripla e uma simples? 1, 2 ligantes. Ou seja, quantos orbitais você vai usar na hibridização? 2. Pegue sua mãozinha aí, 2 dedinhos, 2 ligantes. Ou seja, um orbital S e um orbital P. Qual a hibridização desses carbonos? Hibridização sp. Geometria associada a ele, geometria linear. Pessoal, não esqueça. Sempre que vocês estiverem praticando e dando uma olhada nas estruturas, conte as ligações pi. Elas são muito importantes, são muito cobradas. Então, vamos verificar aqui nesse carbono que faz 2 duplas, quantas ligações pi, quantas ligações sigmas nós temos. Olha só, tem uma dupla aqui desse lado, a primeira é sigma, mas a segunda aqui é pi. Nessa ligação dessa extremidade, eu tenho a primeira como ligação sigma e a segunda como ligação pi. No total, carbono de hibridização sp tem 2 ligações sigma e 2 ligações pi, tal qual o carbono que faz a tripla, que também tem a mesma hibridização sp. Tem 3 ligações aqui, Eric, e agora? Calma. Uma delas é sigma, porque sempre a primeira vai ser sigma, a segunda é pi e a terceira também é pi. Então, batendo a mesma quantidade desse carbono das duas duplas, pois eles possuem a mesma hibridização, certo? Secundário ou terciário, pessoal, não era para essa questão. Mas nós vamos resolver ela. Eu tenho a explicação aqui na frente. Bom, essa estrutura está mostrando para vocês, está numerando esse carbono como 1, esse como 2, esse carbono como 3 e esse aqui como carbono 4. E, por fim, esse como carbono 5. Bom, vamos relembrar o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário, terciário
e quaternário. Bom, um carbono que está ligado a outros 4 átomos de carbono, ele é chamado de carbono quaternário, certo? Ok? Isso é um carbono quaternário. Mas imagine que ao invés de 4 carbonos, eu só tenho 3. Sendo assim, esse meu carbono é considerado carbono terciário. Esse carbono aqui está ligado a apenas outros 2 átomos de carbono, portanto, carbono secundário. Secundário. Quando eu tenho um carbono ligado a apenas outro átomo de carbono, aí ele é chamado de carbono primário. Então, vamos observar aqui esses carbonos que ele marcou nessa estrutura para vocês. Esse carbono 1, ele está ligado com quem, ó? Ele está ligado com 3 hidrogênios e com um carbono. Então, se eu só tenho um carbono ligado a ele, qual é a classificação? Carbono primário. Então, carbono 1 é considerado carbono primário. Esse carbono 2 aqui, que é esse pontinho aqui. Vamos lá, vamos observar com quantos outros átomos de carbono ele está ligado. Ó. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Se o cara está ligado a outros 4 átomos de carbono, qual é a classificação, pessoal? Quaternário. Vamos lá. Carbono 3. Esse carbono 3 aqui, ó. Um carbono, outro carbono. Quantos carbonos estão ligados diretamente ao carbono 3? Diretamente, 2 carbonos, portanto, chamado carbono secundário. Quarto carbono, carbono 4, perdão, ele está aqui desse pontinho que eu estou mostrando para vocês. Então, para cima tem um carbono, para baixo outro carbono, e para cima, para o lado direito, eu tenho outro carbono. Portanto, carbono 4 está ligado a outros 3 carbonos, considerado carbono terciário. E o carbono 5, gente, a quantos carbonos ele está ligado? Só um, não é? Então, tal qual o carbono 1, ele é carbono primário. Bom, como eu falei para vocês, essa questão era para estar aqui um pouco mais na frente, que eu ia relembrar essa classificação do carbono. Carbono primário, ele encontra-se ligado diretamente a outro átomo de carbono, apenas, ou a nenhum átomo de carbono, certo? Então, quando você vê um carbono, por exemplo, do CH4, que é o carbono do metano, ele não tem nenhum carbono ligado a ele. Então, ele é chamado de quê? Chamado de carbono primário. Então, carbono primário é quando você tem um carbono ligado diretamente a outro carbono ou a nenhum átomo de carbono, certo? Então, se vocês observarem, apenas esses carbonos das extremidades são considerados carbonos primários, ó, que ligados a eles está apenas um carbono. Carbonos secundários encontram-se ligados diretamente a outros 2 átomos de carbono, como eu estou mostrando aqui na imagem a vocês, e o carbono terciário é aquele que tem 3 carbonos ligados diretamente. Certamente, o quaternário você não esqueceu, que ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, certo? Outro tipo de classificação do carbono que a gente pode encontrar também é sobre a sua saturação ou insaturação. O que é esse termo, pessoal? Carbono que só faz ligação simples, que é carbono sp3, se vocês já aprenderam, é o carbono saturado, certo? Carbono saturado é um carbono que só faz ligação simples. Então, você vai ver ele fazendo 4 ligações, todas elas sigmas, tá? É um carbono saturado. Quando o carbono faz uma dupla ou uma tripla, aí ele é chamado de carbono insaturado. A gente costuma dizer assim, na estrutura existe uma insaturação. O que é a insaturação? É a presença da ligação pi, seja ela por ligação dupla ou por ligação tripla. Vamos para frente. Essa parte de representação das estruturas orgânicas, eu me recordo que foi um pouco complicado para vocês compreenderem. Eu lembro que muita gente teve dificuldade. Mas o importante, depois que você compreender que o carbono faz as 4 ligações e você completa o restante com os hidrogênios,
a gente pode condensar essa fórmula aqui. A fórmula estrutural é aquela que apresenta e representa todos os átomos ligantes e as ligações envolvidas, tá? Então, você vê uma estrutura, uma cadeia carbônica de 1, 2, 3, 4 carbonos, onde todos os 4 carbonos são sp3, ou seja, todos eles fazem ligação simples, estão fazendo ligações com o hidrogênio. Bom, eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma forma condensada dessa estrutura. O que é a forma condensada, Érica? É quando eu pego esses hidrogênios e coloco todos eles ligados ao carbono. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, pessoal? 1, 2, 3. Então, isso aqui é um CH3. CH3 está ligado diretamente a um grupo CH2, que está ligado diretamente a um carbono CH2, e por fim está ligado a um outro carbono que tem quantos hidrogênios ligados a ele? 3. Então, tem um CH3. Olha só como é que fica a fórmula condensada. H3C ou CH3, gente, tanto faz. Tracinho, que é a ligação entre os carbonos, né? CH2, tracinho, CH2, tracinho, CH3, tá? Ou seja, isso daqui, ó, CH3, esse daqui é o CH2, esse daqui é o outro CH2 e esse aqui, da extremidade, é o outro CH3. Aí nós temos a famigerada fórmula em bond line, fórmula em linhas, que muita gente reclama, mas ela é a mais simples de todas. Bom, se tu tem uma estrutura com 1, 2, 3, 4 carbonos, tu vai fazer um zigue-zague com 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4, porque esses cantinhos aqui, essas pontinhas representam os carbonos da estrutura que você desenha. Olha só, o carbono do CH3 era que os hidrogênios sumiram. Gente, na fórmula em linhas, você não representa os hidrogênios, tá? Eles são suprimidos. Subentende que você sabe que ali aquele carbono está completando as suas 4 ligações com os hidrogênios. Então, você já tem que saber disso. Ó, o CH2 aqui, ó, o carbono do CH2. Esse carbono aqui do outro CH2 e outro carbono do CH3. Então, é outra maneira da gente representar essas ligações, essas estruturas orgânicas, tá? Onde a gente considera realmente mais importante as ligações entre os carbonos. Lembre-se, as extremidades, ó, as extremidades e os pontos de inflexão correspondem a átomos de carbono. Então, a fórmula molecular dessa estrutura é C4H10. Eu tenho 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Outros exemplos de conformação essa para vocês, ó. Eu tenho essa estrutura aqui, CH3, tá aqui. CH, tá aqui. CH3 aqui em cima, ó. Uma ramificação, tá aqui. Segue a cadeia carbônica. Ó, esse carbono aqui, ó, do CH2. E o da extremidade, CH3, tá aqui. Isso, cadeias abertas, né? E cadeias fechadas, ou seja, ciclos do mesmo jeito. Esse carbono aqui é esse mesmo, tá? Só não tá representando os hidrogênios. Esse carbono aqui da estrutura é esse mesmo cantinho aqui. Vamos ver os cantinhos de baixo. Esse carbono aqui é esse, representado na estrutura. E esse carbonozinho aqui é esse aqui, certo? Então, não tem erro não. Cada cantinho é representado por um carbono. Aqui tu tem um ciclo de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E aí tem uma ramificaçãozinha saindo aqui, ó. É esse mesmo carbono aqui. Esse carbono é esse aqui. E esse do CH3 é essa extremidade. Então, às vezes você vai ter a representação em linha, você tem que subentender que tem hidrogênio aqui. O hidrogênio está existindo ali, está suprimido, né, da estrutura, mas você sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, se você olhar para essa estrutura aqui, você vê esse carbono da extremidade, sabe que cada pontinha é um carbono, ele só está fazendo uma ligação, né? Mas tu não sabe que os hidrogênios existem para completar as ligações? Se ele está fazendo uma e eu sei que todo carbono tem que fazer 4, eu coloco quantos hidrogênios? 3.
portanto, CH3. Certo? Ficou claro, pessoal? Gente, vão cuidando aí, anotando as dúvidas, tá? Quarta-feira a gente tem um momento ao vivo pra gente sanar todas elas. Então, aqui outros exemplos para vocês que a gente já estava falando. Pois bem, a lista de exercício tá aí no aplicativo, o Google Classroom. Vocês vão resolver, são 5 questões. Elas devem ser entregues no máximo até o dia 9 de abril, então elas devem ser resolvidas preferencialmente hoje, dia 7, né? Hoje vocês estão assistindo essa aula, no dia 7 de abril. Resolvam essas questões. Em seguida, anotem as dúvidas e os questionamentos de vocês, que o nosso Momento Tira Dúvidas será realizado na quarta-feira, dia 8 de abril, às 9 da manhã. Bom, como é que vai funcionar esse Momento Tira Dúvidas com vocês? Vocês têm que seguir um passo a passo. Pegue o celular, não tem um celular. Pegue da sua mãe, da sua avó, do seu parente, não sei, de alguém. Em seu celular, vá até a Play Store ou Apple Store, né? Pra galera aí do iPhone. Baixe o aplicativo Zoom, tá aqui representado na imagenzinha para vocês, ó, esse aplicativo Zoom. Depois que você fizer um download, você vai entrar na nossa sala de diálogo do Google Classroom, que lá vai ter o link para você clicar e acessar o nosso plantão. Se você clicar nesse link antes das 9, provavelmente ainda não vai estar ativo, né? Obviamente, porque eu vou entrar às 9 em ponto. Só se tiver realmente algum imprevisto. A gente sabe que acontece. Mas eu vou estar disponível para vocês de 9 às 9h40 para a gente tirar dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, qualquer problema, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais. O Instagram Papiros Químicos. Quem não segue ainda, vamos seguir, né, galera? SDV, viu? Sigo de volta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, relembrado algumas coisas que a gente já tinha visto. E aguardo ansiosamente por vocês na quarta-feira, tá? Grande